A graça e a paz, irmãos, chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. E eu gostaria que você, juntamente comigo, acompanhasse a leitura do texto que está no livro dos Salmos, o Salmo 90. Salmo muito conhecido, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: Voltem ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo o vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração santo. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés estava no final da sua jornada pelo deserto, após 40 anos de caminhada com o povo. Ele está muito próximo da terra prometida, mas ele sabe que por conta dos pecados do povo, do momento em que ele se irou, ele e toda uma geração não irão entrar na terra prometida. Moisés está triste, está melancólico, de longe ele vai avistar a terra. E naquele momento de reflexão, talvez à noite, sozinho, ele medita sobre toda a jornada do povo de Deus, desde o chamado de Abraão, desde o tempo de escravidão no Egito, a tudo aquilo que aconteceu, as grandezas de Deus manifestadas nas pragas, na travessia do Mar Vermelho, no maná, mas também vem à sua mente, ao seu pensamento, a iniquidade do povo, a rebeldia, a murmuração. É nesse contexto de meditação, um pouco de melancolia, que Moisés escreve esse salmo.
Sim, esse é um salmo de Moisés. Se você prestou atenção na sua Bíblia, está assim escrito: oração de Moisés, homem de Deus. E nessa reflexão de Moisés, nesse tempo, Moisés olha para os montes e ele vê que ao longo de anos e séculos, aqueles montes foram surgindo. E ele olha também na perspectiva da eternidade e ver o Deus eterno. E ao mesmo tempo ele olha para si mesmo. Sua vida está prestes a findar. A vida de uma geração está prestes a se extinguir. Talvez ao longe ele escute o choro de uma família que perdeu um ente querido, de alguém daquela geração que não vai entrar na terra prometida. Esse contexto, essa situação que Moisés está, é essa reflexão que esse salmo traz. E esse salmo, ele fala em primeiro lugar da eternidade de Deus e da brevidade da nossa vida, da nossa existência. A palavra tempo é a palavra fundamental nesse salmo. Mas também, no tempo de vida que tem, Moisés percebe que desde que o homem caiu, o homem pecou. O pecado tem marcado a vida do ser humano. E por isso essa vida não tem sido uma vida fácil, muitas vezes é uma vida de sofrimento. E como ele mesmo diz, esse Deus santo, diante do qual nós estamos, faz com que a nossa pecaminosidade, os nossos erros se tornem patentes, visíveis. Moisés faz essa reflexão sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana, sobre a santidade de Deus e sobre pecado humano. Nós somos pecadores. O centro desse salmo é um versículo que, em muitas ocasiões de aniversários, esse texto é mencionado. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. A pergunta então é: como termos corações sábios? Como adquirirmos a sabedoria? Talvez possamos ter algumas pistas aqui. Eu quero que você fique atento a elas, para que você e eu possamos buscar cada dia sermos mais sábios, termos corações sábios. Primeira coisa que nós temos que ter no coração, que ter diante de nós para sermos sábios, é reconhecer a glória de Deus. É isso que Moisés faz. Quando ele olha para Deus, ele vê a glória de Deus que se manifesta na sua eternidade. E ele olha para os montes e vê, esses montes têm muito tempo. Mas eles são criação, eles foram feitos por Deus, antes que eles nascessem, antes que a terra e o mundo fosse formado, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele vê a glória de Deus na sua eternidade, na sua criação, na sua santidade. Ele vê a glória de Deus na sua proteção. Ele diz: tu és o nosso refúgio de geração em geração. Desde os tempos de Abraão em peregrinação, desde os tempos de José e na permanência de Israel no Egito, durante essa permanência no deserto, Deus foi o refúgio, Deus foi a casa segura, onde o povo de Deus pôde se abrigar. Por isso ele diz: se Deus é glorioso, para ser sábio é preciso meditar na glória de Deus. É preciso contemplar a glória desse Deus e glorificá-lo. Não é isso que diz o catecismo, que o nosso fim principal é glorificar a Deus para sempre?
Mas também a sabedoria está em reconhecer a fragilidade da vida humana, como ela é efêmera, como ela é passageira, como ela é cheia de pecados. O sonho, o desejo humano sempre foi de viver muito ou de viver eternamente. Há muitas lendas de uma fonte da vida eterna, de uma fonte que se alguém bebesse de suas águas, não morreria. Mas a verdade é que desde que Adão caiu, desde que Adão e Eva pecaram, desde que o ser humano pecou, a vida se tornou passageira, breve, com lutas, com sofrimentos. O próprio Jesus Cristo disse que a vida seria com aflições. Reconhecer essa fragilidade. Estressada aqui, de que nós voltamos ao pó, de que somos como a vigília da noite, que somos como a relva que floresce, de que por causa dos nossos pecados nós somos consumidos pela ira de Deus, que as nossas iniquidades estão diante de Deus, que os nossos dias se passam na tua ira, na ira de Deus, e que os nossos anos se acabam como um breve pensamento. E ele culmina dizendo: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Quando nós nos colocamos diante de Deus, de um Deus eterno e santo, reconhecer a brevidade da nossa vida e reconhecer que somos pecadores, traz sabedoria. Mas também, para ter coração sábio, é preciso lembrar da graça de Deus. É preciso se lembrar da bondade de Deus. É preciso se lembrar da misericórdia de Deus. Olha o que aqui, olha a oração, porque agora, depois dessa reflexão, Moisés começa a fazer algumas súplicas. Ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade para que cantemos. Renova as tuas misericórdias sobre nós mais uma vez. Porque cada manhã, Senhor, nós víamos o maná cair do céu. Porque ao longo dessa jornada, cada dia, tu nos guardaste do calor do sol, tu nos guardaste em cada momento da jornada. Senhor, muito obrigado. Eu oro para que tu continues renovando a cada manhã a tua bondade e nos alegremos por todos os nossos dias. Essa é a oração de Davi. Davi ora suplicando e lembrando da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Mas ter coração sábio é buscar fazer tudo, e tudo mesmo na vida, para a glória de Deus. Ele termina o salmo dizendo assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Tudo aquilo que nós fazemos, e fazemos para nós mesmos, para buscar sucesso, para buscar reconhecimento, para nos engrandecermos, vai ficar aqui. Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor tem eterno peso de glória. Sabedoria é viver em cada coisa que fizer, fazer para o Senhor. E tudo que fizermos, seja em palavras, seja em obras, façamos para o Senhor. E seja isso para a glória de Deus Pai. A sabedoria está nisso. Quando trabalhamos para o Senhor, a nossa obra não é vã, o nosso trabalho não é vão. Porque se nós fizermos buscando apenas os nossos interesses,
Afinal de uma vida, poderemos estar como autor de Eclesiastes e achar que tudo é canseira, que tudo é enfado, que tudo é verdade. Mas quando fazemos para o Senhor, há sentido. Há um eterno peso de glória. E como diz o autor de Hebreus, o Senhor não é justo para se esquecer das obras dos seus santos, aquelas que foram feitas para a glória do Senhor. Até mesmo um copo d'água, até mesmo o acolhimento, o pão que se dá ao necessitado, tudo feito em nome do Senhor, das coisas mais simples, feitas para o Senhor e com amor, não serão. Mas esse salmo também nos aponta, e esse salmo, enquanto ele é lido apenas na perspectiva do Antigo Testamento, ele poderia ainda ficar com um tom melancólico, talvez triste. Moisés não pôde ver a terra prometida, uma geração toda não pôde entrar na terra prometida. E Moisés olha e vê o fracasso de um povo, o fracasso de uma geração, e até mesmo o seu fracasso como líder por não poder desfrutar da bênção que era entrar na terra. Mas quando nós olhamos agora esse salmo da perspectiva de Jesus Cristo, há um outro cenário. Jesus Cristo é aquele que vem da eternidade, aquele que é eterno, e que entra na nossa história, e que naquelas terras quentes, empoeiradas da Palestina, ele coloca os seus pés e caminha. O eterno se faz história, entra no tempo. E entra no tempo para que não mais como Moisés, ao contemplarmos a vida e olhemos para ela e tenhamos tanto pessimismo sobre as coisas que fazem parte da vida, mas olhemos na perspectiva de que Jesus Cristo veio da eternidade e entrou na história para nos levar da história para a eternidade. E aí, diferentemente daquela geração que ficou às margens, nos limites da terra prometida, como Moisés ficou, com Cristo, nós vamos entrar na terra da promessa. Nós vamos viver eternamente. A morte e o pecado já não terão mais poder sobre nós. Jesus Cristo reescreve essa história. E até mesmo Moisés, que morreu triste, olhando para a terra prometida, no monte da transfiguração, Jesus o leva até ali e o faz pisar na terra. E assim, muito mais do que aquele momento de transfiguração de Moisés, será a nossa vida por toda a eternidade. Viveremos com Ele, estaremos com Ele. Como é maravilhoso agora a gente poder ler a Bíblia e ler os Salmos, olhando para Cristo. E saber que aquele que é antes de que os montes nascessem, que a terra fosse criada, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, é o mesmo que vem estar conosco, que faz o seu tabernáculo, a sua tenda entre nós, que assume a nossa natureza, a nossa humanidade, a nossa pecaminosidade, a nossa efemeridade, para na cruz e na ressurreição vencer e triunfar sobre todas essas coisas. A vida realmente aqui
pode ser de 70, 80 anos, nessa média. Alguns vivem mais, outros menos. Mas Jesus Cristo promete vida eterna. Jesus Cristo promete que não mais seremos consumidos, como Moisés disse, pela ira de Deus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E agora, não como Moisés, com melancolia, não como Moisés, com tristeza, nós podemos nos alegrar, porque nós vamos para a terra. E Cristo disse: as minhas ovelhas, eu as conheço, dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha. Que promessa maravilhosa! E nós podemos dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós vamos entrar na terra prometida, na nova Jerusalém, na Jerusalém gloriosa, e por toda a eternidade adoraremos a Cristo, o Cordeiro de Deus, que levou sobre si os nossos pecados, para que pudéssemos desfrutar da presença, da companhia e da comunhão de Deus e contemplar a sua glória para todos sempre. É isso que nos aguarda. Ensina-nos a contar os nossos dias. Dá-nos corações sábios, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.